Então, para começar, né, claro, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Lília Loureiro, para quem não me conhece, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. Eu vou te mostrar como é possível você arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, para o seu próprio prazer e dos seus convidados. Então, hoje nós vamos fazer esta live, que vai ser uma live para a gente conversar um pouco sobre alguns conceitos aí iniciais, tá? Dessa questão dos nossos vinhos. E é um tema que muitas vezes gera muita confusão, e eu sei disso porque muitas vezes eu mesma me confundia com isso. Então, hoje vai ser uma live esclarecedora. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vamos lá. Nosso tema é a diferença entre enófila, enóloga e sommelier. Eu acabei de dizer que eu sou sommelier, né, da Castalha. Muito bem, mas será que eu só sou sommelier da Castalha? Será que eu já fui algum dia enófila? Será que eu sou enóloga também? Bom, hoje a gente vai esclarecer esses termos e aí a gente vai começar aqui a alinhar. Então, vamos lá. Bem, por que eu decidi fazer essa live? Eu acho que é interessante eu comentar um pouco o que me motivou aqui a trazer para vocês esse tema, a iniciar aqui essa nossa série de lives com esse tema. E é muito simples. Eu sempre vejo as pessoas ficarem confundidas com esses três termos, né? Então, muitas vezes aí eu vejo pessoas usando, mas eu sou enófila, ou não, mas você é sommelier, ou você é enóloga. E, afinal de contas, são termos corretos, né, do nosso universo dos vinhos, mas cada uma tem o seu significado. E, justamente, muitas vezes, quando eu falo que eu sou sommelier, as pessoas acabam me chamando de enóloga, né? Isso até me causa um certo constrangimento, porque eu sei que eu não sou enóloga. Então, de repente, eu tenho que ficar como que corrigindo as pessoas, né? Então, eu não sou enóloga, eu sou sommelier. Mas aí, não sei por que, as pessoas muitas vezes me apresentam, que a Aline é enóloga, ela é enóloga. E aí eu fico, não, eu sou sommelier. Mas aí, de repente, fica meio esquisito assim, eu ter que ficar traduzindo e até desmentindo a pessoa, né? Fica até meio chato. Então, justamente por isso, é que eu até entendo essa confusão, e justamente por isso que eu trouxe esse tema. Eu entendo que a gente tem enófila, enóloga e sommelier. E tem uma coisa em comum, né, entre essas três. Todas gostam de vinhos, né? Tanto enófila como enóloga como sommelier. Todas falam de vinhos também. E talvez por isso exista tanta confusão, né? Eu até acho que isso pode ser um motivo. Agora, também, nesse nosso universo dos vinhos, tem mais coisas aí. Tem também atendente de vinhos, tem também vendedores, vendedoras de vinhos, tem jornalistas especializados em vinhos, tem os críticos, críticos gastronômicos, mas também tem críticos de vinhos, tem o viticultor, né? O viticultor que está lá na terra, que está ali plantando as uvas, também ele trabalha com vinhos, né? Então, todos estes gostam também de vinhos, também falam de vinhos. Caramba, então aí começa um pouco a gerar confusão realmente, porque se todos eles gostam de vinhos, falam de vinhos, quem é quem, né, nesse universo? Como é que fica? Então, justamente por isso, eu decidi fazer essa primeira live, para que você entenda aí, minha amiga, as diferenças entre esses termos e ter clareza, até mesmo para você saber quem é você dentro aqui do universo dos vinhos, né? E acabar com essa confusão toda. Afinal de contas, a gente precisa começar a estudar vinhos e a começar a entender quem é quem nesse universo dos vinhos. Muito bom, e eu vou começar aqui falando para você o que é uma enófila, né? O que é uma enófila? Se você já tiver aí uma ideia, se você se sente enófila, já escreve aqui nos comentários para mim. Mas eu vou te trazer aqui definições. Né? Eu fui lá no dicionário, eu vou trazer a definição oficial do dicionário. O que é enófila? É muito simples, né? Enófila é a pessoa que gosta de vinhos. É a pessoa também, né? No dicionário tem esse conceito aqui. É a pessoa também que se dedica ao comércio ou aos assuntos vinícolas.
Que também, quem se dedica ao comércio de vinhos, gosta de vinhos. Quem se dedica a assuntos vinícolas é porque gosta de vinhos. Então, essa definição mais genérica, a pessoa que gosta de vinhos, eu gosto mais, tá? Eu particularmente gosto mais, porque ela abrange todo mundo que gosta de vinhos, inclusive quem se dedica a comercializar vinhos, os vendedores de vinhos, as pessoas que se dedicam ao vinho, né, em todas as suas fases, né, desde lá do começo, na elaboração de vinhos, todos gostam de vinhos. E se a pessoa enófila é aquela que gosta de vinhos, então, muito bem, essas pessoas também são, né, pessoas enófilas. Mas tem mais um pouquinho aqui. Eu também trouxe aqui essa questão que muitas vezes a gente se autorrotula também, é muito legal isso, é muito, né, gostoso isso, você falar, eu sou uma apreciadora de vinhos, né? E muitas vezes a gente ama tanto vinho de paixão que a gente se auto-intitula, eu sou uma amante de vinhos, eu amo os vinhos, né? Eu sou uma wine lover, né? Então, quem é uma wine lover é uma enófila, né? A pessoa que é uma enófila é diferente, olha que interessante, é diferente ser enófila de simplesmente ser uma bebedora de vinhos. E aqui a gente já começa a colocar alguns limites. Apesar de ser muito tênue a diferença, você fala, mas Línia, quem bebe vinho gosta de vinho. Mas uma enófila tem uma diferença, pequenininha, mas tem. Essa pessoa que gosta de vinhos, ela gosta de vinhos a tal ponto que ela gosta de estudar vinhos, ela gosta de conhecer os vinhos, né? Ela gosta realmente de começar a se aprofundar nos vinhos. E tanto profissionalmente, mas também por puro prazer. Então, não é simplesmente aquela pessoa que só bebe o vinho. Porque assim como você bebe o vinho, você bebe água, bebe a Coca-Cola, você pode beber o que tiver ali disponível. Isso não significa que você é uma enófila. Olha que interessante, uma enófila realmente, além de ser uma apreciadora que gosta de vinhos, ela gosta e aprecia os vinhos a tal ponto que ela gosta de conhecer esses vinhos, de estudar os vinhos. E mais do que isso, se ela gosta tanto de vinhos assim, gosta de estudar vinhos, né? Ela mais do que beber vinhos, muitas vezes, até às vezes pode parecer curioso isso, mas às vezes beber vinho até é meio que secundário, porque ela gosta tanto de vinhos que a cenófila tem prazer em estudar os vinhos, em buscar informações e conhecer a cultura, a história dos lugares, tudo aquilo que vem por trás dos vinhos. Não é só o vinho na taça. Claro, o vinho na taça está aqui presente e ele está aqui se comunicando com você. Mas o que tem por trás desse vinho? De onde ele vem? Quais as uvas? Qual a sua origem? Como se elabora? Então, são muitas informações aí que uma verdadeira enófila, ela quer estudar, ela quer buscar essas informações, ela quer ter esses conhecimentos sobre o vinho. Para ela realmente, se ela realmente ama vinhos, ela não quer só beber vinhos. Tá? Então, esse é o conceito de enófila. E aqui, a gente vai tirar a nossa primeira conclusão dessa aula. Tá? Primeira conclusão que a gente chega aqui é bastante simples, mas é importantíssimo você ter em mente, que é a seguinte: se é desse jeito, é porque somos todas enófilas. Ou seja, eu sou enófila, você que está aqui comigo, acredito que também seja uma enófila, senão você não estaria aqui buscando conhecimento, buscando aí conhecer mais de vinhos, conversar com pessoas de vinhos, falar desse universo, conhecer mais coisas, né, e buscando aí informações e conhecimentos. Um profissional que está vendendo vinhos, também ele é enófilo, né? Uma moça que é atendente de vinhos, também ela é uma enófila, porque ela gosta de vinhos, ela está procurando estudar esses vinhos, né? Agora, uma pessoa que somente bebe vinhos e nada mais, ela não é uma enófila, tá? Então, aqui a gente já marcou aqui uma diferença. Agora, muito bem, enófila, já temos aqui o nosso conceito, mas vamos adiante. O que é uma enóloga? Que é o que gera tanta confusão. Às vezes também existe a confusão entre enóloga, enófila, sommelier, enóloga. Caramba, quem é quem aqui, né? Então vamos ver quem é essa figura, quem é a enóloga. E aí eu fui diretamente numa fonte, uma fonte confiável, para trazer para você essa informação. Então, não sou eu que estou dizendo, é a Associação Brasileira de Enologia, no site da ABE, Associação Brasileira de Enologia. Sim, temos aqui uma Associação Brasileira de Enologia que reúne os enólogos, as enólogas.
E aqui eles têm no site a definição de enologia, de enólogo, inclusive de enófilo e de sommelier. Olha que interessante. Esse é um tema que eu estou trazendo para você, minha amiga, mas que é um tema, inclusive, relevante aí, tão relevante, né, nesse universo dos vinhos, que está até no site da Associação Brasileira de Sommeliers. Ah, desculpa, de enólogos, porque também tem a Associação Brasileira de Sommeliers, tá? E o que fala a ABE com relação ao enólogo? Vamos ver. Segundo a ABE, né, primeiro, se é enólogo, é bom a gente saber o que é enologia. Então, ela fala o que é enologia, depois o que é enólogo. Enologia é a ciência que estuda tudo que diz respeito ao vinho. Tudo do vinho, desde lá do plantio, desde lá da terra, desde o começo do solo, da uva, né? Tudo que envolve aí a produção lá no campo, depois toda a questão da produção da uva, né? Do material, da matéria-prima. Depois vem para vinícola, né? Onde se produz o vinho, onde se elabora o vinho, onde se envelhece o vinho, onde se engarrafa o vinho. Então, quem cuida de todos esses aspectos aí é o enólogo, tá? E, continuando ainda com a definição da BE, então, quem é o enólogo ou a enóloga? É justamente a pessoa que cuida disso, que estudou essa ciência da enologia e que cuida de todos esses aspectos, tá? Então, é a pessoa que tem os conhecimentos de enologia, geralmente ela está formada por uma faculdade de enologia. Às vezes, no exterior também, a faculdade pode ser, por exemplo, de química ou de agronomia, e depois com uma especialização, com um master em enologia. Tá? Então, tem outras faculdades que também abrem caminhos aí para a enologia, porque pode ver que tem que ter uma base muito sólida aí de ciências, né, de química, de física, de conhecimentos, inclusive, de agricultura, de plantio, tudo isso. Então, a pessoa às vezes se especializa justamente em enologia. Ou as faculdades de enologia, que aqui no Brasil estão mais concentradas no sul, né? Porque é onde tem o campo, onde tem a plantação, onde tem ali, onde as coisas acontecem, né? Para esse ramo. E é o profissional responsável por produzir vinhos, por elaborar vinhos. Então, muito bom, enóloga, já temos aí clareza do que é uma enóloga. Então, só para a gente afinar essa questão, qual é a comparação de uma enófila com uma enóloga? Né? Então, olha, enóloga é a pessoa graduada que cuida da elaboração de vinhos, enquanto que a enófila é a pessoa que ama os vinhos, que aprecia os vinhos, mas que não elabora os vinhos. Ela não pode elaborar vinhos, ela provavelmente nem quer elaborar vinhos, né? Ela não tem os conhecimentos técnicos ali. Então, ela é a pessoa que gosta de vinhos, mas não elabora os vinhos. Enquanto que a enóloga é a pessoa que elabora os vinhos. Muito bem. Então, aqui a gente vai chegar numa segunda conclusão. Tá? E a segunda conclusão é que o curso de enologia ensina a produzir vinhos. Então, quem quer saber produzir vinhos, quem quer aprender a produzir vinhos, quem quer fazer vinhos, tem que fazer o curso de enologia, né? E no meu caso concreto, eu não fiz o curso de enologia, eu não sou química, eu não sou agrônoma, eu não fiz master em enologia. Portanto, vamos aqui à última definição. O que é uma sommelier, né? O que é uma sommelier? O que é ser sommelier? E aí, voltamos aqui, eu vou me recorrer aqui ainda ao site da ABE, que estava muito bom, ele já tem ali a definição, né? E lá no site ele vai dizer o quê? É um profissional especializado em vinhos e todos os assuntos relacionados ao serviço dos vinhos. Então, olha que interessante, não é só especializado em o que é o vinho, ou qual é o vinho, ou como escolher o vinho, mas também a servir o vinho. Como eu cuido desse vinho, como eu sirvo esse vinho, ou seja, o sommelier está na outra ponta, enquanto a enóloga está lá na ponta da produção do vinho, né, até ele ser comercializado, aí o sommelier é a pessoa responsável por assuntos relacionados a esse vinho, no caso, a comprar esse vinho, inclusive, e a fazer o serviço desse vinho. Então, ele elabora a carta de vinhos,
Ele vai comprar os vinhos para compor ali a adega de um restaurante ou do estabelecimento onde ele presta serviços, onde ele trabalha. Ele vai orientar os clientes sobre as escolhas desse vinho com os alimentos, né, dependendo do que o cliente está buscando. Ele é como um consultor, um assessor ali do cliente, né, com relação a esses vinhos, e ele cuida tanto da compra quanto do armazenamento também, uma guarda do vinho, como armazenar esse produto, né, de maneira correta, para que ele não se deteriore, para que ele não estrague mesmo. E também o sommelier vai cuidar da rotação da adega, ou seja, do estoque de vinhos. Ele vai cuidar de que compre quantidades ali que vão ser servidas e que vão estar sempre renovando esse estoque, né? O que a gente chama de giro, né, do vinho ali no estabelecimento, quer seja um restaurante de hotel, um bar. Então, ele é responsável por tudo isso. Mas eu não fiquei só na definição aqui da Associação Brasileira de Enologia, tá? Eu também fui lá no dicionário, no popular, né? Afinal de contas, vamos lá procurar o que nós temos lá no popular. E lá no popular, no dicionário, a gente vai ter que justamente o sommelier ele vai atuar nos restaurantes, nos bares, ele é o profissional especializado em bebidas alcoólicas. E aqui a gente já começa a ficar mais próximo do meu conceito de sommelier, porque eu estudei na Europa, tá? E lá, realmente, o sommelier não cuida só de vinhos. O sommelier é a pessoa que é especialista em bebidas alcoólicas. Tanto é assim que no meu curso de sommelier, que era um curso profissionalizante, eu não aprendi só vinhos. A gente também aprendia sobre uísques, sobre destilados, sobre cervejas, sobre tudo que é líquidos. Tá? Então, claro que é mais especializado em vinhos, porque lá realmente a bebida mais comum, né, são os vinhos, mas também ele cuidaria de todas as bebidas alcoólicas aqui. Em Portugal, esse sommelier, que é uma palavra francesa, né, de origem francesa, ele se chama escansão. Então, não estranhe se você vê, em vez de sommelier, se você estiver lendo algum artigo de vinhos de Portugal, né, ou conversando sobre alguma coisa de vinhos de Portugal, você vai ver essa palavra escansão. E você vai ver, se você estiver na Espanha, ou vendo algumas questões aí de vinhos relacionadas à Espanha, lendo alguma coisa em espanhol, você vai ver a palavra sommelier, tá? Que é a mesma coisa, é sommelier. Então, o que acontece? Enólogo versus sommelier. Então, qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre os dois? Basicamente, o enólogo é graduado, né? Uma pessoa graduada, que fez os seus estudos para cuidar da elaboração de vinhos. Enquanto que sommelier é a pessoa especializada que fez os seus estudos também, mas para ser responsável por todas as bebidas de um estabelecimento. Tudo que não é alimento, quem cuida é o sommelier. E ele vai ajudar as pessoas na escolha do vinho, tanto na escolha para comprar, na escolha para escolher no restaurante, né, para as ocasiões diferentes, mas ele está na ponta ali, mais próxima do cliente. É claro, né, meninas, que quando a gente visita uma vinícola, olha que interessante, quando a gente visita uma vinícola, tem vinícolas, né, que vão colocar o sommelier para guiar a nossa visita. Né? Interessante isso, vai colocar um sommelier para guiar a nossa visita. E às vezes tem vinícolas que vai colocar o enólogo, né, ou enóloga para conduzir a nossa visita. E um pouco o que vai mudar aí, né? A terminologia. Muitas vezes o enólogo ele vai te falar de coisas muito mais técnicas, né? Muitas vezes você vai poder também fazer perguntas um pouco mais minuciosas, né? Sobre mais a questão da elaboração. Não que ele não entenda da parte de como é esse vinho, de como trazer as características desse vinho, porque afinal de contas foi ele que elaborou e ele buscou essas características no vinho. Então, é muito legal quando a gente tem a oportunidade de visitar a vinícola, da gente conversar tanto com o enólogo, que é o cara que criou, né, o vinho. É mais ou menos como você conversar com o chefe, né, que fez o prato. E, ao mesmo tempo, o sommelier, ele vai te trazer muito mais as nuances aí também da questão deste vinho
de cara aos seus desejos, aquilo que para que você quer o vinho, é mais como um psicólogo ali para entender o seu momento com aquele vinho, para encaixar, porque tem tantos tipos de vinhos que precisa encaixar. E aí é curioso, que eu diria que é mais ou menos se fosse na comida, né, fazendo uma analogia, seria como o maître, né, que o maître vai recomendar os pratos, mas os pratos quem elabora é o chefe, e o chefe sabe cada prato que ele quis transmitir, né, com cada prato. Então, é uma diferença até meio sutil, mas quando a gente está lá na vinícola, a gente pode encontrar os dois profissionais ali, ou às vezes um, às vezes outro também, tá? Eu tive visitando a vinícola Casa Geraldo, né, que é aqui no sul de Minas. E aí a gente faz uma visita pelos vinhedos ali até chegar lá na área de produção. E, na verdade, quem conduz essa visita com a gente, lá desde o começo, é um sommelier que eles contratam para justamente fazer essas visitas guiadas, porque eles fazem umas paradinhas durante a visita. Você está andando ali pelo meio dos vinhedos, tem uma árvore, por exemplo, e ali tem um pit stop ali. Naquele pit stop você tem ali umas taças e um vinho elaborado com aquelas uvas, né, daquela parcela ali de vinhedos, né, daquela parte do vinhedo. Então é engraçado que você vai parando por etapas e aí você vai degustando, ao mesmo tempo que você está degustando ali a paisagem, você vai degustando os vinhos da vinícola. Olha, eu recomendo, é uma visita muito legal. É uma vinícola aqui perto de São Paulo, relativamente perto, é sul de Minas, e me surpreendeu gratamente essa visita. Foi muito, muito legal. Dá para voltar lá de novo. E os vinhos muito bem elaborados também. Óbvio que depois que a gente terminou toda essa parte, né, fora, aí sim a gente foi lá para dentro, da onde se fabrica os vinhos, para também continuar por lá, né, a visita guiada. Então, aí então a gente já viu, enóloga e sommelier, né, qual é a diferença, e aí nós vamos tirar uma terceira conclusão aqui, né? E a terceira conclusão é: você não precisa ser sommelier para estudar vinhos. Essa é uma conclusão mais geral, tá? Não é uma conclusão sobre a questão do enófila e sommelier. Ah, não, desculpa, peraí, acho que eu pulei um slide. Peraí, desculpa. A gente estava falando de enólogo. Volta aí, volta a fita. É que eu pulei aqui. Ai, é. Então, a gente falou da enóloga com sommelier, que são dois profissionais, tá? Peraí. Agora, a gente também pode comparar a diferença entre enófila e sommelier, né? Enófila é a pessoa que não consome o vinho só por consumir, não bebe só por beber. É aquela pessoa que quer ter uma relação com o vinho de estudo, de entendimento. E para isso ela participa de eventos, de encontros, de cursos, por puro lazer e por puro prazer mesmo de conhecer mais sobre os vinhos, de buscar sempre essas sensações e saber do que se trata o vinho. Afinal de contas, o vinho tem muitas coisas gostosas para você aprender. E justamente tem uma coisa legal também. Você vai ter enófilas, né, de todos os tipos. Então, você vai ter, por exemplo, enófilos que gostam mais de história, como eu gosto muito de história. Tem outros que gostam mais do campo, da geografia. Tem outros que podem gostar mais dessa parte mais da parte mais cultural do vinho, né, das festas, de como que isso se encaixa, né, em determinados momentos ali daquela região. Então, assim, cada um pode gostar de um ponto de vista do vinho, mas sempre vai gostar de entender, vai procurar entender esses vinhos através desses eventos, cursos, encontros. O sommelier, em geral, como eu falei, vai ser uma pessoa que fez um curso profissionalizante ou então uma formação apropriada mesmo de sommelier, uma formação que não precisa ser um curso, né, não é um curso universitário. Às vezes, sim, né, as pessoas têm uma formação ali em gastronomia, mas não é obrigatório, né? E aí ele vai ser uma pessoa mais que vai atuar mais na área profissional do vinho, realmente, né? E aí, sim, agora sim vem a terceira conclusão que nós temos aqui, que é justamente isso. Então, para você ser uma enófila, né, você não precisa ser sommelier. Você não precisa ser sommelier para estudar vinhos. Você, como enófila, pode estudar vinhos, né? E pode ter todo esse conhecimento do vinho, sim. Não precisa ser por motivos profissionais.
E isso é bem interessante, né? Porque às vezes a gente confunde muitas vezes isso, e eu percebo que aquela confusão que vem é justamente por isso, porque todos gostam de vinhos e todos falam de vinhos, e aí vem a terceira coisa, todos estudam vinhos. A enófila, a enóloga e o sommelier. Todas estudam vinhos, só que cada uma para um propósito diferente. Né? Então, essa é que é a diferença. E é por isso que eu entendo que muitas vezes eu falo que eu sou sommelier e o pessoal fala, mas você é enóloga. E eu falo, não, eu não produzo vinho. Por enquanto, não estou fazendo vinho. Eu estou só realmente degustando vinho e harmonizando vinhos, mas eu não produzo os vinhos. Isso eu deixo, né, para os colegas e colegas enólogos e enófilos, enólogos e enólogas, né? Então, não. Agora, sim, com certeza. Eu, assim como você, minha amiga, somos todas enófilas, tá? Agora, cuidado. Ah, cuidado. Agora vem um cuidado aqui pela frente. E aqui eu tenho que te dar esse alerta. Por favor, minha amiga, tenho que te dar esse alerta. Preste muita atenção agora nisso que eu vou te falar. Não seja uma enochata. Por favor, amiga, por favor, não seja uma enochata, porque isso não é legal. Não é legal. Isso não faz parte do mundo do vinho, isso não pertence ao mundo do vinho. Pelo menos o mundo do vinho que eu conheço, né? Que é um mundo simples, é um mundo, percebam, vem do campo, né? Vem da coisa mais simples que tem, que é da agricultura, do campo, lá dos primórdios de uma agricultura. Não tem nada ali de você ficar colocando muitas coisas, né? É algo simples. E, na verdade, quanto mais simples, mais chique, né? A simplicidade é muito chique. Então, não seja enochata. Mas, Lília, o que é uma enochata? Ah, eu fui buscar também o conceito, o significado, a definição. Isso eu achei no nosso Google. Ah, meu Deus, lá no Google tem. E é mais ou menos o seguinte: sabe, por exemplo, quando você vai no médico e o médico começa a te. Imagina aquele médico que começa a te explicar as coisas com aquela linguagem de medicina, falando tecnicamente ali das coisas de medicina que você não entende nada. Você vai querer que ele fale o português claro aqui. Me fala, doutor, o que eu tenho? Como é que é isso? Não adianta ficar colocando termos técnicos que eu não vou entender. Ou então o economês, né? Antigamente se falava muito, hoje em dia nem tanto, né? Mas naquela época de inflação alta, né? Quando tinha muita inflação e todo o noticiário econômico ficava lotado de coisas, né? Aí vinham as pessoas explicar os porquês da economia, da macroeconomia, do que estava acontecendo e tal, e vinha com economês. Ai, meu Deus, o economês. E aí começava, né? Ninguém entendia nada da explicação. Quer dizer, a coisa já estava difícil de entender, porque era uma realidade difícil, e ainda vinha alguém explicar, né? Chamavam, né, os economistas, e eles começavam a falar aquela linguagem, tal, na televisão, e aí sim que ninguém entendia nada. Depois veio o juridiquês também, né? Que também é outra coisa. Então, não. Enochato, ó, aí tem uma definição aqui. Enochato é um termo usado para definir uma pessoa que gosta de exibir seus conhecimentos sobre vinhos. E veja bem, eu não acho nada demais você querer exibir, ou seja, transmitir, exibir, eu não digo exibir, mas transmitir seus conhecimentos. O problema é que o enochato quer fazer isso de uma maneira por vaidade, de uma maneira assim pedante, de uma maneira assim chata, entendeu? Uma maneira usando a parte técnica fora de contexto. Quer dizer, você está ali num churrascão ali com o vinho, tudo bem, o vinho combina com churrasco, mas você está ali no churrasco e a pessoa está ali querendo falar dos aromas e dos sabores e tá. Não, fala simples ali. A gente está ali no churrasco, no domingão, entendeu? Curtindo esse vinho. Pode falar do vinho, com certeza. O vinho foi feito para ser falado também, né? As grandes conversas acontecem em torno ao vinho, né? As boas e grandes conversas estão ao torno ao vinho. Mas não precisa ser chato, não precisa usar esses termos todos cheios de coisas. Afinal de contas, você não está ali escrevendo uma resenha de vinhos para um público profissional, ou público técnico. Né? Uma coisa. E outra coisa, olha que interessante: você vai visitar uma vinícola. Se você vai visitar uma vinícola como enófilo, eles te contam uma coisa. Se você vai visitar a vinícola como profissional, a linguagem é outra. Por quê?
porque tem sentido, né? Um profissional, ele pode estar interessado em perguntar coisas mais técnicas para o seu próprio conhecimento. Mas um enófilo não está afim de ficar sabendo qual é o nível de acidez do vinho e o pH do vinho, entendeu? E se ele fez a maloláctica em quantos dias, e bababá, entendeu? E, enfim, são coisas assim muito que não tem sentido, né? Você fazer isso. E a mesma coisa aqui. Então, o enochato, né? O enochata que justamente gosta de ficar aparentando, né? Todo esse conhecimento justamente num grupo de leigos, né? E num grupo que não está nem interessado tanto assim no assunto, porque justamente, se você está falando para todo mundo que é leigo, não tem sentido, né? Então fica aquela situação muito ruim. Então, por favor, amiga, não seja uma enochata. E agora, para a gente finalizar aqui, eu quero te fazer uma pergunta. E você? Que tipo de enófila é você? Se todos somos enófilas, eu quero te conhecer melhor. Então, depois escreve aqui para mim no comentário que tipo de enófila você se considera. Mas eu vou te contar aqui os tipos de enófila que a gente considera aqui nas mulheres do vinho, tá bom? Eu vou te contar, vou te dar uma pista aqui também. E é o seguinte: aqui nós somos todas enófilas preciosas, porque nós somos mulheres do vinho e é assim que funciona. Nós somos mulheres preciosas, enófilas preciosas. E aqui a gente pode definir aqui, né? É uma definição nossa mesmo, tá? É uma coisa que é para a gente um pouco se situar. Então, a gente pode ser uma enófila básica, que a gente está começando agora. A gente gosta de vinhos, mas ainda está meio tímida, né? Não sabe muito bem por que a gente gosta. A gente sabe que gosta, sabe até falar, esse eu gosto, esse eu não gosto. Mas por quê? Por que eu gosto? Por que eu não gosto? Como é que eu vou saber repetir depois o que eu gosto, né? Então, se sente ainda meio perdida com tanta informação sobre vinhos, que é normal, meio insegura também, justamente porque não sabe por onde começar. Tá? Então, essa é a nossa enófila básica. Ela é a nossa querida enófila começando. Ela é um pouquinho antes da iniciante, tá? Ela é um pouquinho antes da iniciante. Por quê? Porque a iniciante, ela já gosta de vinhos, mas ela se sente um pouco constrangida porque ela ainda não sabe degustar bem esses vinhos. Ela ainda quer aprender melhor a degustar esses vinhos. Ela já aprecia esses vinhos, talvez ela até já entenda um pouco o estilo de vinhos que ela gosta, o gosto pessoal dela já está ficando mais afinado, mas ela ainda se sente um pouco constrangida aí porque ela não sabe exatamente como degustar. Né? Sabe uma coisinha aqui, outra ali. Geralmente é aquela que pesquisa muito na internet também, vê ali, vê aqui, vai fazendo algumas coisas aqui e ali. Então tá ótimo, ela está indo pelo caminho certo, ela está iniciando essa jornada aí, né, de conhecer os vinhos. E ela começa aí pelo degustar. A intermediária, a nossa enófila intermediária, ela já gosta de vinhos também, ela já sabe degustar, mas o que ela quer agora é aprender a harmonizar. Ela quer ir agora no rumo da harmonização. Ainda o desafio para ela é a harmonização. Então, ela já aprendeu a degustar, já gosta de vinhos e quer avançar agora e seguir essa nossa trajetória aí para harmonizar seus vinhos. E a avançada, ela gosta de vinhos, ela já sabe degustar, ela já sabe harmonizar, mas ela não é uma mulher que fica parada. Ela não é uma mulher acomodada. Ela não é uma mulher que já sabe tudo. Eu já sei tudo. Porque, amiga, sinceramente, nem eu sei tudo, ninguém nunca vai saber tudo do vinho. Porque justamente essa é a maravilha do vinho, né? É dinâmico. E olha, apesar de ser clássico, de parecer uma coisa clássica, né? Tradicional, né? É tão tradicional que olha quantos milhões de anos tem o vinho e até hoje ele não parou de evoluir, ele não parou de se modificar, sempre tem novidades, sempre tem coisas interessantes para a gente aprender. E essa nossa enófila avançada, ela gosta de vinho, ela sabe degustar, ela sabe harmonizar, mas ela adora aprender. Ela quer aprender sempre mais. E tem mais uma coisa, ela já tem consciência que para aprender mais sobre vinhos, ela precisa estar junto com outras mulheres que também gostam de vinhos como ela, que também querem aprender como ela,
que também querem saber degustar, que também querem saber harmonizar. Porque no vinho, minha amiga, existe uma coisa que é muito legal, que é o que mais eu gostei, né? E gosto do vinho, que eu gostei quando eu estava começando a aprender, a coisa que mais me chamou a atenção, que eu gostei mesmo, que eu mais me apaixonei, é pela bondade do pessoal do vinho, né? Pela disponibilidade do pessoal do vinho e pela família que se forma em torno ao vinho. Família, eu quero dizer assim, tipo, você tá com as pessoas do vinho, são pessoas que basicamente se tornam como famílias, de tão assim, o vinho abre tanta essa comunicação entre as pessoas que você se sente íntimo de qualquer pessoa que está ali já com os vinhos, e não importa o nível. Tanto o enólogo mais prestigiado, ou o dono lá da vinícola mais importante, como aquela pessoa que é básica, que está iniciando, que está iniciante, todos merecem respeito perante o vinho, porque o vinho é o que junta todo mundo ali. E todo mundo começou como básico. Todo mundo passou pelo iniciante, pelo intermediário. E mesmo os avançados, eles têm a noção, e é isso que o vinho dá, a noção que tem que ter muito respeito, porque a noção de que eles nunca vai saber tudo, porque o vinho também evolui, o vinho também muda uma safra, muda um blend, muda um ano. Então, isso é muito interessante, tem muita coisa para sempre estar avançando e aprendendo, né? Então, é isso. Vamos fazer um resuminho aqui do que a gente viu hoje, então. Basicamente, né? Então, hoje você viu aqui a diferença entre enófila, enóloga e sommelier. Então, se você não sabia ou se você queria revisar esses conceitos, hoje foi sua oportunidade aqui, tá? Então, hoje a gente viu esses conceitos, viu as diferenças entre cada uma delas e viu também como não ser enochata, né? Ou seja, não sendo pedante, não querendo aí aparecer para aquelas pessoas que não sabem de vinho em momentos que não tem nada a ver, muitas vezes querendo, né, fazer mais, assim, transformar o vinho numa coisa que ele não é, afastando o vinho, na verdade, colocando um vinho num pedestal ali, quando não é isso, o vinho está muito mais próximo da gente do que você possa acreditar. E que tipo de enófilo é você? Essa última parte eu deixei para você pensar, e qual desses tipos de enófilo você se encaixa? E escreve para mim aqui depois qual você se vê aí, como você se vê como enófilo, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vou parar aqui de compartilhar a tela e eu tô por aqui para conversar com vocês. Quem estiver por aqui, a Mônica está por aqui, a Ana Cristina está por aqui também, boa noite. Se vocês estiverem por aí, quiserem fazer alguma pergunta, tá? Aí a gente conversa aqui. Vou dar um tempinho. E o que vocês gostariam, né, de ser aí nesse mundo do vinho, nesse universo do vinho? Eu estou até com uma sopinha aqui, gente. Ai, meu Deus, estou com fome. Comendo sopa na internet agora. Adivinha só, sopa com vinho, tá? Me contem aí. Cadê? Cadê vocês? Vocês estão por aí? Estou harmonizando uma sopinha de cabotiã com carne seca e um francês Margot. Como diria Nelly, ornou. E aí, meninas? Nada? Tudo claríssimo? Tudo belezura? Olha, se não tem nenhuma dúvida, se não tem nenhum comentário, muito bem, então eu vou ficando por aqui e eu espero vocês na nossa próxima live.